que é agentes públicos. A gente começa, então, a falar dos agentes públicos. E o termo mais abrangente é justamente agentes públicos. Então, dentro da categoria agentes públicos, nós temos várias espécies de agentes públicos, né? Nós temos os servidores estatutários, nós temos os empregados públicos, nós temos os militares. Então, são várias categorias e nós vamos estudar cada uma delas. Então, para a professora Maria Silva Zanella de Pietro, ela, contrariando um pouco a doutrina majoritária, ela fala que agente público e servidor público em sentido amplo é a mesma coisa, se equivalem, tá? Ela tem razão, em sentido amplo. O problema é quando a gente fala agente público e servidor apenas. E aí eu estou fazendo referência ao servidor estatutário, ao servidor vitalício, né? E aí já começa a ter os conflitos e os erros. Então, o bom mesmo é que a gente utilize o termo agentes públicos e esse vai englobar aí 7 categorias diferentes. A gente vai estudar cada uma dessas 7 categorias, tá? Hoje ainda a gente já começa a trabalhar esses temas. E aí vem o professor Alexandre Mas e fala assim, olha, qual que é a finalidade principal, né, de se alcançar uma definição, um conceito, ou identificar uma pessoa como agente público? Qual que seria essa finalidade, né? Ele aponta 2 finalidades, na verdade. A primeira, né, identificar a autoridade coatora no mandato de segurança. Ele tem razão, tem razão. Se você pegar a lei do mandato de segurança, nós temos uma obrigação de indicar a autoridade coatora. E, em regra, essa autoridade coatora é um agente público, uma pessoa física atuando em nome do Estado. Essa é a autoridade coatora. Quando eu quero saber, Matheus, quem é a autoridade coatora, eu faço a seguinte pergunta. Quem é a pessoa responsável em cessar o dano? Quem é a pessoa responsável que tem competência para sustar a afronta ao meu direito líquido e certo? Quem tem competência para resolver esse problema? Essa pessoa é a autoridade coatora. Essa pessoa é a autoridade coatora. Tá? Que é um agente público em regra. Então, a primeira finalidade, segundo o professor Alexandre Maza, é indicar aí as pessoas, né, como autoridades coatoras nos mandados de segurança. E a segunda finalidade é indicar um dos polos, uma das pessoas envolvidas na improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa, ela é muito clara, no sentido de que quem pode praticar ato de improbidade? Quem pode praticar ato de improbidade? Apenas e tão somente agentes públicos. Apenas e tão somente agentes públicos. Aí você poderia falar assim, professor, mas o fulano, dono de uma empresa X, que eu conheço, está respondendo por improbidade administrativa. Ele não é agente público, ele é empresário. Sim, ele responde por improbidade, mas quem praticou o ato de improbidade não foi ele. Foi um agente público. Quem pratica o ato de improbidade vai ser um agente público. Agora, quem responde por improbidade, aí é um leque maior de pessoas, né? Mas certamente tem um agente público envolvido. E conforme a gente já, né, anotou aí, já discutiu na responsabilidade civil do Estado, quem é o agente público? Quem é essa figura? Quem é essa pessoa? Qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa é agente público? Qualquer pessoa pode ser enquadrada, né, como agente público? E a resposta é não. Né? Seguindo algo que nós aprendemos lá no direito penal, né, no Código Penal, e depois no direito constitucional e agora no direito administrativo, agente público são pessoas físicas que, independentemente de remuneração ou habitualidade, está desempenhando uma função pública. Então, pelo fato de desempenhar uma função pública, você é um agente público.
Então, todos aqueles que têm uma vinculação profissional com o Estado, mesmo que em caráter temporário e sem remuneração, mas desempenha uma função pública, nesse momento, durante esse período, você é um agente público. Por isso que, quando a gente estudou lá a responsabilidade civil do Estado, extracontrator do Estado, eu falei para vocês, olha, o mesário, né? O mesário é um agente público. Ele faz isso de forma habitual? Ele está lá no TRE toda semana, todo dia, trabalhando? Não. Ele faz isso de forma esporádica. Ele recebe para trabalhar nas eleições? Também não. Mas durante as eleições, desempenha uma função pública? Sim. Então, durante as eleições, ele é um agente público? Sim. Então, perceba, não se faz necessário, né, para ser agente público, não se faz necessário receber do Estado. Para ser agente público, não se faz necessário ter uma relação habitual com o Estado. Tá certo? O simples fato de desempenhar, mesmo que de forma momentânea, né, uma função pública, você se enquadra na condição de agente público. Então, esse é o conceito mais abrangente que a gente vai estudar, agentes públicos. E aí, quais são essas categorias, né? Quais são as categorias de agentes públicos? São várias. Nós temos o agente político, nós temos os comissionados, nós temos os contratos temporários, nós temos os agentes militares, nós temos os servidores estatutários, e os servidores estatutários a gente divide em duas categorias, os servidores vitalícios e os servidores estáveis. Nós temos os empregados públicos e nós temos os particulares em colaboração com o Estado. Então, perceba a quantidade de gente que a gente vai enquadrar aí, não é, como agentes públicos. Tá certo? Professor, a gente vai estudar cada uma dessas modalidades? Vamos estudar cada uma dessas modalidades. Tá? Cada uma dessas modalidades nós vamos estar estudando. Ok? A começar dos agentes políticos. Quem são os agentes políticos no Brasil? O que vocês acham? Matheus, quem você acha que enquadra na categoria de agente político, Matheus? Aqueles que ocupam a alta função estatal de administração do Estado mediante eleições. Legal. Esses também, tá? Num primeiro momento, entender que agente político é aquele que chega a um comando estatal por eleição, tá errado? Não, tá certo. Tá certo. Mas a gente vai ampliar esse leque. Então, além daqueles eleitos pelo voto, nós temos mais alguns que são enquadrados aí como agentes políticos. Realmente, o conceito inicial seu está certinho. São aquelas pessoas que ocupam cargos, né, de alta patente, de alto padrão dentro do Estado, de alto comando, de alta gestão e administração do Estado. E, em regra, essas pessoas são eleitas pelo voto. Então, vamos lá. Chefias do Executivo, todas elas são agentes políticos? Presidente da República, vice-presidente, governadores, vice-governadores, prefeitos e vice-prefeitos, chefias do Executivo. Todas elas ocupam aí, né, exercem função de alta direção do Estado? Sim. Né? E essa alta função tem uma vinculação institucional, estatutária? Sim. São eleitos pelo voto? Sim. São agentes políticos. Além das chefias do Executivo, os nossos parlamentares. Os nossos parlamentares. Deixa eu abrir o chat aqui, que parece que tem pergunta já. Os nossos parlamentares. O Matheus respondendo, a pergunta não, já foi. Bom, os nossos parlamentares. No âmbito federal, nós temos os nossos senadores, que representam as unidades da federação, estados e DF.
E nós temos os deputados federais, que representam o povo de cada unidade da federação. Além deles, no âmbito estadual, nós temos os deputados estaduais, no âmbito distrital, nós temos os deputados distritais, no âmbito municipal, nós temos os nossos vereadores. Então, esses também são agentes políticos? Sim. Acabou aí? Não. Tá? Não apenas as chefias do executivo e os nossos membros do legislativo. Também devem ser considerados agentes políticos ministros de Estado e secretários estaduais e municipais. Quanto a esses, não tem discussão. Esses são agentes políticos. Tá? Então, presidente da República, governador, prefeito, vice-presidente, vice-governador, vice-prefeito. Deputados, senadores, vereadores. Além desses, nós vamos incluir aí os nossos ministros de Estado e os nossos secretários estaduais e municipais. Percebam, secretários estaduais, municipais e ministros já são agentes políticos, ocupam o alto comando estatal, mas não foram eleitos pelo voto. É indicação política. São cargos políticos. Bom, além desses, acabou aí? Não. Se você pegar na doutrina, e a doutrina repete esse texto do professor Eli Lopes Meireles, para o professor Eli Lopes Meireles, também devem ser considerados agentes políticos. Tá? Os membros do Ministério Público, os membros dos tribunais de contas e os representantes diplomáticos. Membros do Ministério Público, membros dos tribunais de contas e os representantes diplomáticos. E ainda tem mais uma categoria que é acrescentada aí em razão de decisões indiretas, mas são decisões do Supremo Tribunal Federal. Quem? O magistrado, o juiz, o magistrado em sentido amplo. Tá? Os juízes também devem ser considerados agentes políticos, por uma interpretação do próprio Supremo. Professor, mas por quê? Por que o juiz de direito, o desembargador, o ministro, deve ser considerado um agente político? Simples, meus queridos, segundo a análise do Supremo. É porque eles representam e exercitam um dos poderes estatais. Então, dentro dos poderes, até aqui, nós falamos em agentes políticos, né? Chefias do executivo, membros do legislativo, e agora a gente vem com essa decisão do Supremo e fala que os juízes, né, os membros da magistratura e ministros, desembargadores, também devem ser considerados agentes políticos por uma decisão, por um entendimento do STF. Então, meus queridos, são essas as categorias, tá? Que são considerados agentes políticos. São pessoas que exercem funções públicas de alta direção do Estado, de alto comando do Estado, né? Em parte representam os três poderes, e em parte, em que pese não representam poderes, né? Representa o Estado, representa uma instituição importante para o Estado, que é no caso dos tribunais de contas, né? Do Ministério Público e da representação diplomática lá fora. É isso. Se você pegar a decisão do Supremo, você consegue aplicar ela, não é, no âmbito dessa interpretação que é feita pelo Eli Lopes Meireles? Óbvio que não. O Supremo, quando ele fala que o magistrado é agente político, ele fala por quê? Por que ele fala? Porque o magistrado representa um poder. Membro do Ministério Público, membro do Tribunal de Contas e membro, né, representante diplomático, não é poder. Só que, se você faz a interpretação, né, e eu acho correta a interpretação do professor Eli Lopes Meireles, você me falou, peraí, agentes diplomáticos, representação diplomática do Brasil é muito mais do que representação de um poder. Ele representa a República lá fora. Né? Ele representa o próprio Estado brasileiro lá fora, em que pese não seja um poder estatal. Mas se você falar de representação, se você for fazer essa análise de representação, opa, peraí,
membros dos tribunais de contas, membros do Ministério Público, da mesma forma, em que pesa realmente não sejam, constitucionalmente falando, um poder, eles são instituições estatais e são órgãos independentes, conforme a gente viu o semestre passado. São órgãos independentes. E sendo órgãos dependentes, estão no mesmo nível hierárquico, né, que aqueles órgãos que integram poderes. Né? MP e magistrado, por exemplo, tem hierarquia entre os dois? Não tem. Um é poder, o outro é instituição independente. É um órgão independente. Os dois são órgãos independentes, mas um está classificado constitucionalmente como poder, o outro não. Mas hierarquicamente, mesmo valor constitucional. Mesmo valor constitucional. Então, por isso que, na minha opinião, a interpretação que foi dada, né, pelo professor Eli Lopes Meirelles é uma interpretação adequada, em que pese exista divergência na doutrina. Beleza? Então, sobre agentes políticos, vamos lá. Alguma pergunta? Tá lá, o Caio. Bom, antes do Caio tem uma pergunta, que é... do Matheus. Aqueles que trabalham no terceiro setor são considerados agentes públicos? Beleza. Olha só. Quando a gente fala em representação de responsabilidade civil, sim. Quando a gente fala na responsabilidade civil, sim. Tá? Porque tem um contrato aí entre o terceiro setor e o Estado. Então, eles são agentes públicos desempenhando função pública através de contrato. Certo? Então, seriam particulares em colaboração com o Estado. Seriam particulares em colaboração com o Estado. Que é uma categoria de agentes públicos. Ele não pode ser chamado de servidor. Servidor, não. Ele não pode ser chamado de empregado. Mas ele, desempenhando uma função pública, mediante um vínculo contratual com o Estado, né? Um termo de parceria, um convênio, né? Nós temos um agente público, mas não um servidor estatutário, servidor público em sentido restrito. O cara vem e pergunta assim, professor, estagiário de órgão público será agente público? Estagiário é um nome moderno para escravo, Caio. Tá? Brincadeira, vamos lá. Gente, o estagiário, Caio, ele é um cara que é um profissional aprendiz. Tá? É considerado agente público, mas numa categoria especial, porque tem uma lei de regência especial sobre ele. Porque ele é um profissional em aprendizado. Inclusive, né, sobre a lei de improbidade administrativa. O estagiário responde por improbidade administrativa, ele não pratica atos de improbidade, mas ele pode responder por improbidade. E tem toda uma discussão sobre isso, justamente porque ele é um profissional, um aprendiz, né, Caio? Ali naquele momento. Mas, em sentido amplo, ele tem que ser considerado um agente público, sim. Tá? Mas esse vínculo aí é um vínculo contratual, lembrando que ele é um profissional que está passando por um momento de aprendizagem. Professor, como o magistrado será político, sendo que o cargo é vitalício, enquanto nenhum outro cargo público tem esse benefício vitalício? O Matheus, conforme a gente vai ver, tem 2 cargos, mais 2 cargos que são vitalícios também. Mas o que você tem que lembrar é justamente essa interpretação que foi dada pelo Supremo. Não basta saber que o magistrado é cargo político, você tem que explicar o porquê, e a sua pergunta é bacana por isso. Por que ele é considerado, segundo o entendimento do Supremo, agente político? Porque ele representa um dos poderes estatais. Essa é a afirmação. E lembrando, né? Lembrando algo bacana. Nem todo magistrado entrou pela via do concurso público, hein? E o terço constitucional e o quinto constitucional no STJ. Né? Então, nós temos os que são indicados políticos ainda. Tem essa ainda, né? Que eles são indicados politicamente. A Corte Suprema no Brasil é tudo indicação política, né? Talvez seja por isso que não tem fluído tão bem. Talvez seja por isso que não tem dado muito certo. O Estado evoluiu, a Corte não. Né? Pelo menos nos anseios estatais, não. Ao ponto de ministros falar que não tem que agradar o povo. Qual agente público não tem que agradar o povo? Me fala, né, teoricamente,
Qual agente político que não deve, agente político não, agente público, qual agente público que não deve atender os anseios sociais? Será que existe isso? Né? Mas os ministros do Supremo fazem essa afirmação aí, essa verdadeira aberração, como já foi feito em algumas vezes no âmbito do Supremo. Mas, independente do magistrado, o vínculo dele será sempre técnico-jurídico com o Estado. Outros cargos políticos serão ocupados por qualquer Zé. Por qualquer Zé é bom. Mas é igual eu estou falando aí. Magistrado também pode ser qualquer Zé. Né? Se é indicação política. Ah, professor, mas lá no texto constitucional fala que o cara tem que ter notório saber jurídico. Gente, notório saber jurídico. Tem ministro aí que não tem nem especialização em direito. Que notório saber jurídico é esse? Tem ministro que, por ter afinidade de parentesco com o presidente, foi nomeado. Tem ministro que, por ter sido advogado de partido, foi nomeado. Que notório saber jurídico é esse? O texto constitucional realmente fala isso, mas na prática não é o que a gente tem visto. Professor, boa noite. O Maia disse também, Ângelo. O Maia disse também, mas não foi o Maia, não. É outra, aí já é outro poder, né? Mas no âmbito do STF, isso tem sido dito há muito tempo, viu, Ângelo? Quem ia perguntando? Tudo bem, professor? Boa noite. Tiago, tudo bem, cara? Professor, o senhor estava falando sobre essa questão de padrinhamento e indicações do STF, STJ. Tem alguma medida para mudar isso, professor? E se tornar por questão de concurso ou até mesmo outra coisa? Eu não vejo isso, não, infelizmente. Sim, tem projetos. Tem projetos, né? Projeto tem, mas... Isso vai em contrariedade com a independência dos poderes, né? Querendo ou não. Com certeza, na minha opinião, sim. E é por isso que eu critico essa forma. Né? Sim. Uma Corte Suprema que é indicada por presidente da República. Né? Mas tem a autorização do Senado, tem a sindicância do Senado. Beleza. Então, são dois poderes, né, chancelando a entrada de um agente... Tem interferência do Executivo no Judiciário, querendo ou não, né? Não, com certeza. O que a gente tem visto. Em alguns casos, né, não todos, é óbvio, a gente não pode generalizar nunca, né, mas é o que a gente tem visto em algumas situações. Né? Então, na minha opinião, Thiago, infelizmente, isso não vai se resolver tão simples assim. Não vai resolver tão simples assim. Talvez uma reforma constitucional mais profunda, né, talvez até com um novo texto constitucional que deve vir por agora, nem acho que deva vir por agora, não é uma defesa que eu faço, um novo texto constitucional que eu faço, mas que pode, né, resolver esse problema. Essa observação é importante. Não lembro o Senado ter rejeitado alguma indicação do STF nessa batina. Vamos ver esse ano. Bom, se... uma brincadeira, mas vamos lá. Vou perder a piada, não. Se o Moro tivesse continuado na base do governo Bolsonaro, talvez fosse o primeiro, né? Talvez fosse o primeiro. Mas a gente nunca sabe. Vamos continuar, então. Vamos lá. Agora a gente volta às perguntas. Então, meus queridos, agentes políticos são essas figuras. Chefias do Executivo, membros do Legislativo, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais. Segundo o STF, os magistrados também devem ser considerados agentes políticos porque integram um dos poderes, representam um dos poderes, que é o Poder Judiciário. Segundo o professor Igor Lopes Meirelles, também devemos acrescentar os membros do Ministério Público, os representantes diplomáticos e os membros dos tribunais de contas. Tranquilo até aí? Vamos seguindo, então. Segunda categoria de agentes públicos. Segunda categoria de agentes públicos. Os nossos comissionados, ocupantes de cargo em comissão. Quem são essas figuras, né? Eles são conhecidos popularmente
como cargos de confiança. Quem é o cargo de confiança? Comissionado, cargos em comissão, tecnicamente falando. São aquelas pessoas que ocupam um cargo público em razão de um vínculo de confiança com determinada autoridade pública. Então, é aquela pessoa que é indicada por uma autoridade pública em razão desse vínculo, dessa relação de confiança e ocupa o cargo público. Então, esses são os comissionados, né? Ascendem ao cargo público, ocupam o cargo público sem concurso público e sim por indicação. E podem ser retirados desse cargo público ad nutum. O que é isso, Matheus? Ad nutum, que você escreveu aí no chat. O que significa ad nutum? Livre nomeação, livre exoneração. Exatamente. Ad nutum, eles podem ser exonerados a qualquer momento sem apresentação de motivo. Inclusive, é uma exceção à regra, não é? Os atos administrativos que nós estudamos no semestre passado, um dos elementos do ato administrativo não é o motivo e a motivação, um princípio. Aqui não se faz necessário apresentar justificativa e nem acontecimento fático ou jurídico, ou seja, aqui não precisa se apresentar motivação e nem motivo para exonerar um agente público. Mas aí vem um peguinha. Qual que é o peguinha? Vamos imaginar que o Matheus é um assessor do juiz de direito. Assessor de juiz de direito, né? O assessor, aqui no estado de Goiás são dois cargos de assessor, o assessor de classe jurídica e o assessor de classe administrativa. Então, vamos imaginar que o Matheus é assessor de classe administrativa. Então, ele está ali como assessor do juiz, por quê? Porque ele tem uma vinculação de confiança com aquele juiz. O juiz não quer manter ele mais, ele exonera. Precisa justificar, apresentar motivo da exoneração? Não precisa. Mas vamos imaginar que o juizão apresenta motivos. Vincula. Se apresentar motivo, vincula. Ele não precisa apresentar motivo. Mas vamos imaginar que ele apresentou. E aí, vinculou? Vinculou. Teoria dos motivos determinantes. Tá? No escritório agora, nós estamos trabalhando num caso que discute justamente a teoria dos motivos determinantes. Não de ocupante de cargo em comissão, mas de militar temporário. Ele foi desligado, né, das Forças Armadas justamente por suposta inaptidão de saúde. Só que isso nunca existiu. Quando você faz os exames dele fora, né, do âmbito militar, você verifica que ele tem aptidão de saúde. Então, o ato que exonerou ele do serviço militar é inexistente, não existe. Então, feriu a teoria dos motivos determinantes. O ato tem que ser cancelado, tem que ser declarado nulo. Tá bom? Então, vamos lá. Ocupantes de cargo em comissão não podem ser confundidos com função de confiança. Presta atenção nisso. Lá no material que eu vou disponibilizar para vocês, no AVA, tem essa observação. Tá? Não confundam cargo em comissão com função de confiança. Por que a gente confunde muito isso? Porque, popularmente, nós chamamos os comissionados de cargo de confiança. Então, eu confundo cargo de confiança, que é a terminologia popular, com função de confiança. São coisas diferentes, professor? São. Sabe por que a gente confunde mais ainda? Porque a atividade que é desempenhada por cargo de confiança, né, pelo cargo em comissão e a função de confiança, o termo constitucional é o mesmo. São ações, né, são atribuições de direção, chefia e assessoramento. Tanto por cargo em comissão, quanto para a função de confiança. Só que, qual a grande diferença? A função de confiança só pode ser ocupada por servidor de carreira. Só pode ser ocupada por servidor de carreira. Não se admite ocupar a função de confiança uma pessoa que já não tem um vínculo prévio com o serviço público. Ok? Essa é a grande distinção. Mas tanto um cargo em comissão como função de confiança desempenham atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme a gente pode ver lá no artigo 37 da Constituição Federal. Beleza até aí?
Tem algum comissionado na sala? Tem alguém que é comissionado? Matheus? Ricardo? Ricardo tem cara de comissionado. Isso é, ó. Entendeu? Ó. Trabalhador. Zé Povinho. Tamar, você continua comissionado? Dá na mesma, né? Tem que fazer nada. Gente, o Tamar já sabe, né? O Tamar foi meu aluno, sabe o meu posicionamento em relação aos comissionados, né? Eu tenho um posicionamento frontalmente contra os comissionados, os cargos de comissão. Infelizmente, os cargos em comissão, na época das eleições, são utilizados de forma indevida, né? No âmbito do MP, né, no âmbito do judiciário, não, mas no âmbito do executivo e do legislativo, os comissionados são utilizados como exército político na época das eleições. Infelizmente, isso ocorre. Então, Eleitoral. Thales. Senhor, mas acho que não pode generalizar, não. Tem alguns lugares que só rodam com os comissionados. Como é que é? Gerson. Na delegacia mesmo, sem comissionado, lá não girava. Ah, sim. Por isso tem que ter mais concurso público, para não ter que depender do comissionado. Não estou falando que o comissionado não trabalha, não. Tem alguns que trabalham, e tem alguns órgãos que realmente, Gerson, depende do comissionado. Não está errada a sua fala, não. O problema é que o comissionado, como ele não tem segurança jurídica, ele pode ser pressionado a trabalhar, né, de forma indevida, né, fora do seu papel. Percebeu? Então, o meu problema com o comissionado é justamente esse. Eu já fui comissionado, viu, gente? Eu já fui comissionado, já fui assessor de juiz. Então, assim, o meu problema é justamente esse. Entender e fazer com que vocês percebam, não tem que falar a mesma língua minha, nem seguir cegamente o que eu falo, tá, Gerson? Mas entender que, em grande parte, o que a gente percebe, né, na vida administrativa é que os comissionados, infelizmente, são utilizados de forma indevida. O Thales está aqui, Com ó. certeza. Desde os funcionários fantasmas até... Sim. Eu trabalho em um caso aqui em Anápolis de concurso público, onde nós descobrimos que em Anápolis nós temos alguns servidores da saúde que moram em outros estados e tem já alguns anos que não vem em Anápolis, fica pagando plantão para o colega fica pagando plantão, ele não vem mais aqui em Anápolis, né? Passa uma temporada grande sem vir em Anápolis e o colega fica pagando plantão. Errado, né? É complicado. E aí já não é nem questão de ser comissionado, né? É servidor estatutário. O problema é que o concurso público tem lá uma série de aprovados e o Estado, né? O município, a União, não chama os aprovados e fica ocupando a vaga dos nossos cargos públicos com temporários. A gente vai falar dos temporários também, o Thales até falou aqui. Né? Tem que acabar com os contratos temporários. 1, 2, até 2 anos. Tem uma praga pior. Tem um vício pior ainda no serviço público, que é o credenciado, viu, Thales? No âmbito municipal tem credenciado aí que está 10, 15 anos como credenciado, viu? Mas também tem que acabar, na minha opinião. Tá bom? Gente, o nosso o nosso link vai cair em menos de 1 minuto e a gente volta com o mesmo link para a gente continuar discutindo, tá bom? Credenciado também é uma piada de muito mau gosto, né, Thales? Mas é uma piada. Então a gente volta rapidamente, tá? Caiu o link, a gente já está voltando